Paula, gratidão para bem escute, né? No espaço para eu falo um bocadinho de trabalho. Eu fico tão contente quando eu mando mensagem. Como ali, o segundo pessoa por acaso que bem flama e escreve participa. Então, nem nunca conheci antes, eu nunca falava, fica tão contente. Então, eu um peso gratidão. Obrigada. Passei tanto tempo, amor, apesar de um flow, como eu diria, aquele projeto inteiro, especialmente aquele projeto não queria um papel e mal, por aí. Bom, também de qualquer forma, apesar de tudo que eu passei, que eu perdi, mas no fim tem certa fascinação, se calhar nem carteira para de tempo, de viagem, assim, um pouquinho, um ribaroto, mas é que eu parei no ali. Quem é que é Paula? Paula é filho lá de mãe, filho de pessoas simples e humildes. Por acaso, assim, quando eu conheço irmãos, como eu acabei de chegar de viagem, quando eu conheço irmãos, até pensava assim, que ele é uma coisa que ainda quer para nos trazer de nossos pais, que aquela simplicidade, aquela humildade, para nos carregar com nós, para nos transmitir também para nós mais pequeninos. Mas, pô, muita família de mãe tem mais de décadas que até vive na mãe, primeiro muda, bem estudar na praia, depois de praia, vai estudar na Portugal, vai para Porto, depois de Porto, termina a licenciatura, muda para Lisboa, fazer mestrado na Lisboa, trabalha um pouquinho na Lisboa. Então, às tantas, sabe, naquela posição de, ok, então se eu quero fazer o estudo, se calhar eu só voltar para cá, vou falar. A menina que se sentia muito em inglês e para mim, como fazer teoria de tradução, e isso seria, então, naquela parte de tradução, me fascina, apesar de minha aventura na língua, mas a língua é quem é forte ainda não, principalmente inglês, que língua quando eu trabalho, minha estudo, tudo é português com inglês, quando eu faço português é língua de partida, inglês normalmente tradução em língua de chegada, mesmo que as outras línguas com estudar, que tem aquele conhecimento para você fazer trabalhos, por exemplo, intérprete ou tradução, então a língua quando eu trabalho ou quando tinha mais conhecimento ou quando eu tinha, era inglês, embora nunca tinha assim tanto, então bata melhorou com o tempo, mas então sai à Inglaterra, pelo menos um ano para mais melhorar em inglês. Então vai para longe, um ano passar, 2 anos passar, 3 anos passar, vê. Nós então já mudamos para Manchester, como sempre era Manchester, como pensava no início, eu sempre levava para Manchester. Então vai para Manchester, eu fico na Manchester eu fico lá, depois eu comecei a empresa, abri a empresa lá na Manchester, e ainda está lá. Até hoje não está lá. Fala um bocadinho de Paula como empreendedora ou empresária. Quem que é Paula nesse sentido lá? Consultora de empresa e gestora de projetos. Então, a empresa começou em 2020. Coincidência, não, qual foi coincidência? No 2020, no início, eu tinha pensado assim, na início do ano, principalmente depois que Manchester foi tipo aquele trajetório que eu fazer aquela coisa mais aquela coisa de pensar exatamente de que forma que eu quero desenvolver em termos de aquilo que eu gostaria de falar de desenvolvimento por completo. Então foi a partir que a Manchester comecei a pensar nisso. Então fica tipo, não, eu quero desenvolver mais do que isso, eu quero ficar tipo, eu quero tipo, bem só para passaria, eu posso fazer, eu chegar a reforma, ponto, assim já ia acabar. Então, lá comecei a pensar, comecei a escrever tudo início de ano, a escrever os objetivos, primeiro comecei de forma simples, ok, esse ano com o curso que eu completa, esse ano com o que eu fiz ano passado, que esse ano tinha muito importante. Depois, eu estava a fazer cada vez mais sofisticado, e acho que hoje em dia, até as anos, eu penso, acho que tem que reduzir as coisas, mas depois eu fico com, em termos de objetivos ou de coisas que eu quero cumprir na vida, bom, então usa aquele método, aquela coisa de tipo roda da vida. Então, para já em roda da vida, me defini para 11 categorias, por assim dizer. Família, amigos, trabalho, saúde. Então, naquele 11, cada um tem esse objetivo que quer completar dentro de cada ano. E naquele ano, foi uma coisa que eu queria fazer, era começar a receber algumas pessoas que eu gostaria de fazer dentro da minha área, e também algumas pessoas eu comecei a pedir-me para fazer, tipo, amigos te pediam para ajudar a organizar, para fazer esse plano de
de projetos para ajudar a organizar eventos. Mesmo estando na Inglaterra, eu costumo ajudar pessoas de na Cabo Verde a organizar projetos. Naquele mês 2020, ainda que tinha tanta coisa assim hoje, toda a gente me capaz de fazer um plano de qualquer evento ou qualquer projeto que eu tenho. Então, o ministro está pedindo sempre hoje, mesmo que escrever uma coisa, a questão é uma coisa mais familiar com amigos, está falando assim, fazer aquela coisa ali, coisa que eu estou tirando. Então, vamos. Então, começando, pensamos, por aquele foi o objetivo, pode ser bem objetivo para fazer isso naquele ano. Só que lá está, janeiro começava, escrevia no papel, fazia mais ou menos qual era o objetivo. Fevereiro, sábado, fazia dia normal. Naquela época, eu trabalhava simplesmente, eu trabalhava como intérprete freelancer. Março vem e não só fazia a mesma coisa. Então, quando abril vem, na Inglaterra, e lockdown, acho que foi fim de março e início de abril. No início de abril, naquele tempo, primeira semana foi campeão, no sentido de sair de casa, eu tenho muita coisa a fazer, e minha namorada na altura não tinha assim um horário como ela trabalhava de cedo, às vezes eu fazia 2 shifts, ela fazia um de cedo, um de tarde, uma semana de cedo, uma semana de tarde. Então, às vezes, em termos de para nos controlar, assim, como o dia que ela trabalhava de cedo, ela levanta cedo, então, quando ela está assim um pouquinho cansada, e ela tem sempre aquela preocupação, mas tem que estar com o dia de tarde levanta cedo. E a quando vinha de tarde, também, a quando ela trabalha de tarde, sempre aquela coisa, ela está a ter mais ou menos de tarde, tem uns mais tarde, depois o momento que você trabalha, levanta para a trabalho. Então, naquele momento, assim, não está um pouquinho, cada um está conseguindo contra si, para não ter aquela coisa assim. Então, eu gostei, às vezes, a gente pensa, onde foi aquela coisa ali para morrer. Tem pessoas que têm aquele. Pessoas estão pensando assim, mas para tomar uma posição entre lockdown ou entre o que aconteceu no lockdown. Mas a minha família, para mim, foi uma coisa. A minha tem queixa de isso foi a história pessoal. Para mim, foi positivo. Para na primeira semana, naquelas primeiras 2 semanas, não estava lá, não, nos vida boa, mas tipo, não está mexendo, não está. Gosto de que eu quero comer. Que nunca tinha aquela preocupação assim para uma oficina, nós dois, naquela altura, nós dois, então nunca tinha aquela preocupação de falar. Ok, e houve um dia que eu armaram assim um pânico de ansiedade, como toda a gente está correndo atrás de comida, bem na loja, toda a gente está atrás de comida, a mim não dá para morrer que sacar nisso, não dá para sacar nisso. Mas quando a gente chega a casa, a gente fica na assim, as armários, a gente fica imaginando assim, a mim como que toda a gente está correndo atrás de comida, a mim que está correndo atrás de comida, imagina se comida falta, como é que eu estou fazendo, nunca sei até quando está bem isso. Então, me fica correr até, ela está servindo de trabalho 10 horas, me fica correr até 10 horas, quando ela vem, só me fala, tipo, mas sabe aquela coisa, aquela ansiedade, depois quando ela vem, ela fala assim, pô, lá vou, coisa que eu vou, me fala, não, foi imaginar, você não fica assim com ele na sala de trabalho, ele ficava aliás, ainda que era loucura, ainda era só aquela notícia para uma gente que fazia esse embarcamento de comida. Então, ela fala assim, a avó nunca está passando mal, não, a avó nós, todo mundo está desenrascado. Fala, nós temos desenrascar, não está desenrascar, nós dois não está desenrascar. Ela falou assim, nunca tem arroz, não faz arroz, bastante. Eu falei, não estou comendo canja um mês, bem. Ela falou, não estou fazendo as caras, estou comendo um mês, bem. Então, aquela coisa tranquilizante, mas aquele foi aquele único dia que eu aquela coisa assim. Do resto, não estava lá, não fica lá, depois quando eu me pôr na casa, aí ele pôs trabalho na casa, a minha estava a trabalho, até porque me como estava tio trabalho no hospital. Então, a minha já fica sentindo, o hospital povo com que eu vou, mas eu pensava, tudo que está no hospital, mas depois mesmo por cima, o hospital povo estava mais vazio do que sempre em termos de afluência de pessoas naquele tempo. Mas, depois não fica lá naquela primeira semana, eu estou fazendo uma romance, assim, por assim dizer, já falei aquelas pessoas ali, nós dois, está cuidando de companhia, está a companhia cozer com o que, hoje coisa que não sabe fazer, qual que é a nossa rotina, não fica a fazer tipo, não estou morando no apartamento, não fica também enchendo, não põe sofá, rosto para ali, para mim assim não te apanha sol, não estou fazendo só apanhar sol para mim, de até o sol bem, depois de tarde, não te virando, não te põe na televisão, até a televisão, a minha está ali bem livre, mas não fica naquela coisa, só que depois de 2 semanas, aí ela fica até de coisa a fazer, a mim fica também a sentir assim um pouquinho aborrecido. Então pega naquele papel que a gente tinha escrito, coisa que o inflamante fazia bem no início do ano. Mas foi ok. Então já me tentei implementar aquele coisa ali já tentei implementar aquele coisa ali. Então foi a partir disso que comecei a empresa. Nem iniciei ainda com aquele monte de insegurança, nem início não, por muito tempo. Que tinha insegurança de tipo,
começa negócio num país, a mim que conheço a mim como embora a sala teve alguns anos, mas que ela é buta assim, a viver tipo, buta viver bom dia a dia, mas naquele coisa de você tem mesmo envolvido na sociedade ou naquele parte de como é que tu começar uma empresa, embora bater a gente, afinal comecei a empresa na Inglaterra, se calhar é mais fácil que na maioria parte de país não, mas tinha muitas dúvidas, mas ficou com certeza não que começa. E agora, como é que eu estou começando? Fico com as coisas assim, um monte de coisas na cabeça, um monte de dúvidas. Mas mesmo assim, começando em 2020, depois com o tempo, bato aí, bato bem, bato por fazer algumas coisas, bato tirar algumas coisas. Como no início, como a mim sempre sempre me fica naquela coisa de sempre me esteve envolvido, ligado à comunidade. E em trabalhos de intérprete, mas e intérprete de sociais, na coisas de trabalhos intérprete na escola, no hospital, naqueles tipos de áreas assim mais sociais. Então, lá ele já tinha com a comunidade, minha prefiro usar aquele termo, que é a comunidade que está portuguesa na Inglaterra, na Manchester. Que me está saber se de Angola ou se de Brasil, embora o Brasil normalmente sempre tenta pôr numa outra categoria, como eles têm uma outra realidade. Mas, em termos de problemas sociais, quando bem na nossa comunidade imigrante, que eu chamo, naquele trabalho que eu fazer, nem experiência, é quase tudo alguém também para aquele mesmo, está passando para aqueles mesmos problemas, para aqueles mesmo desafio, como você cria, pais que sabem bem inglês, que estão conseguindo muito acompanhar, que sabem muito como o sistema está funciona. Então, a mim já sabe envolver naquele meio. Então, no início era mais tentar ajudar pessoas, nós naquele sentido dar esse apoio de qualquer forma, apoio como imigrante, não apoio só para começar a boa empresa, mas apoio como imigrante. Mas depois, com o tempo, me bate a mudar para morrer. Primeiro, como aquela me bate a perceber uma coisa ao longo de tempo que nunca muito gosto de fazer assim, bate a também, está ali a coisa também com aquilo que tem a ver mais com o propósito. Que me fica até perceber, uma pessoa fica muito assistentalista naquele coisas lá. Tipo, a mim tenta jurar alguém para morrer, então eu ok, vou até perceber inglês, então tenta jurar. Mas a partir do momento que eu tento jurar alguém, depois alguém também com mil e uma coisa que às vezes coisas que ele costuma fazer, coisa que ele mesmo ele tenta resolver, mas a partir do momento que eu começo a jurar, ele que eu consigo resolver mais. Então já não fica até assim, não, a mim daquele família que aquilo eu quero, a mim também quero jurar alguém para ser independente, que alguém para crescer, que alguém para desenvolver, para nunca ficar para nunca começar a passar aquele mesmo problema ali. Mas depois daquela estratégia, por isso que me deu da empresa, já me fica mais focado na empreendedores, porque eu comecei empresas, para o empreendedor já que chegando no já mostrei mudar a empresa, já tem aquela mentalidade, a mim quer crescer, a mim quer desenvolver. Então, eu voltei para aquela área e como também eu começava estudava gestão de projetos, eu começava a fazer parte da Associação de Gestores de Projetos de Inglaterra. Então, já comecei a juntar aquelas duas coisas e acho que aquela foi uma junção perfeita. Leva um monte de tempo para conseguir definir como exatamente o que ela conta fazer. Leva um monte de tempo para conseguir saber responder a alguém perguntar o que eu estou fazendo. Assim, a mim, eu juro pessoas. Mas eu estou fazendo, eu juro fazer aquilo. Eu juro alguém que está em inglês. A saber uma coisa que eu estou fazendo. Tem que depois embater uma pessoa está definir aquilo que eu estou a fazer. Como eu iniciar um pouquinho assim, se alguém está trazendo, por exemplo, tem um evento ou tem um projeto, vou ser uma que eu estou a conseguir desenvolver. Alguém está trazendo, tipo, nunca dá a definição do que você está fazendo, está explicava o que você está fazendo. Só que ela bate a perceber também como. Às vezes, no evento network, ninguém gasta muito para alguém assim que gasta. E que como ninguém gasta muito, mas a bolsa num evento network com 100 pessoas. Então, é um evento só com 100 pessoas. Então, enquanto a bolsa ela te explica o que você está a fazer, que ela está ali, ela está bem, ela está a fazer. Então, às vezes, alguém está ali um pouquinho de português, está assim, como está a falar assim, ou está a fazer português e inglês, está a fazer assim. Ah, bem, vou estar a fazer qualquer coisa com português, né? Ah, bem, português, né? Está a fazer aquele tipo de coisa. Não, é que é bem isso, mamãe te explica. Mas foi naquele mesmo, que liga tem a ver com a empresa, mas antes de começar a empresa, já se fazia uma outra coisa também, tudo com aquele mesmo objetivo de ajudar, essa nossa comunidade está juntando, está a desenvolver, às vezes, que é uma coisa que constata durante tempo, pessoas alguns trajetos de imigração de nossa comunidade,
é pessoas a sair de Cabo Verde. Xanda exemplo Cabo Verde é meu manso, então assim repetir também para Angola, para Guiné-Bissau ou para Moçambique, e terá quase ou menos, moçambicanos nunca conhece tanto assim, mas angolanos, santomenses, guinenses, não conhece bastante, né, coisa. Terá que alguém, gente a sair de, ou chanfano, a sair de Cabo Verde, para Portugal, você vê que a imigração na Portugal, depois assim já não está fascinante. Não queria mudar, já mudei com a minha família, não sabia Inglaterra, como a Inglaterra seria melhor, e hoje em dia tenho experiência também como é que eu sou na Inglaterra, mesmo na casa do país, Suíça, França. Sim, teria melhor. Mas só que as pessoas estão na continente a viver aquilo mesmo vira, aquele mesmo tipo de vida. Então, da tchau, assim, a boca pode continuar a mudar de um país para que ela está vira melhor, mas depois está continuando aquela mesma coisa. Então, ela criava círculo de leitura. Círculo de leitura tem exatamente o nome, Círculo de Leitura de Comunidade de Língua Portuguesa. Foi em 2019 com que ela também pelo mesmo objetivo, eles não estão juntar para no papel, para não ler, para volta de livro que gosta, para não ler, para não debater tema, para não debater livros. Ela tem várias variações durante o ano e esse ano é mesmo o tema. Cada sessão tem um tema e cada tema tem de ver livros que está de com aquele tema e depois não está debater. Mas naquele mesmo objetivo de tentar reunir a comunidade, tentar trazer conhecimento junto, mas também junto para nos ajudar a acompanhar, porque às vezes aquela coisa, a mim está na minha canta, a mim bota-se num país que está bem desconhecido, daquele país que é país desconhecido. A maioria das vezes imigrantes vivem num país, está naquele país, mas está desconhecido de realidade daquele país, é como se você está lá, mas você não está continuando a viver por realidade. Então, se não junta, se não está papel com o companheiro, especialmente se for a volta de livro, é uma forma de não fazer network, é uma forma de não papel, de não ajudar a companhia, de não mostrar também como às vezes acabou só que você passa por aquela dificuldade. Às vezes pais estão assim, minhas meninas é bem, minhas meninas é direito na Portugal, estudar tudo direito na Portugal, mas bem ali que estou bem, cabeça risca, aquela, mas depois está chamando isso. Depois eu estou trabalhando num outro país, numa outra área, que também está trazendo o mesmo problema. Então, nos últimos anos, mais ou menos, como eu defini assim, que eu fazer em termos de empresa, então assim, da foca mais em empreendedores, tem empresas também, pessoas já que estão a fazer empreendedores que ainda se estão a começar, mas naquele sentido, às vezes, as pessoas estão a perceber a língua, tanto quanto mim, mas tu tem uma outra pessoa que está naquele mesmo país, que é ter aquela experiência de saber, ou às vezes mesmo, por exemplo, tem um cliente. Ela trabalha na área de construção. Ela se área de construção. Então, ela está no país há muito tempo. Mas que a questão para morar que saber que os motor funciona. E questão para maior se a área, a maioria de, às vezes, exige ele passa todo o tempo no terreno, passa todo o tempo fora de... Alguém tem com acesso ao telefone, com a internet ou coisas assim. Então, às vezes, também se tem alguém para dar apoio mais naquelas coisas de oriental. Ok, a última vez que você está falando, fala assim, tem que ter esclarecer, tem que estar para como e depois é que esse trabalho, pessoas que são acostumadas a pôr mão aí, literalmente, então está-se sempre aquela coisa, não me tem que estar se telefone, tem que estar falando, às vezes tem que estar para também por ser gestor de uma empresa, como era você fazedor na empresa, você também sabe como você é gestor, para conseguir gerir isso, para poder ter como. Então, e aquela coisa lá também está a fazer está a fazer pessoas que estão no início, às vezes pessoas que querem saber como está funcionando, pessoas que querem sobre a empresa, às vezes pessoas que querem saber a informação, mas se relacionar com pessoas na Inglaterra, mas também está a trabalhar com pessoas, já trabalhar com pessoas que têm empresa, pessoas que trabalhavam até outros que têm relacionamentos com outros países, mas precisava de apoio naquele sentido, então. Mesmo vou falar de aquele parte para o consultor, aí falamos sempre que explica e você fala exatamente qual que é o ramo da atuação. Na poucas palavras, qual que é o ramo de atuação? Você fala de consultor, que é exatamente o que está fazendo em empresas. Basicamente, sim, quando no início não muita explicação, eu estava falando meio coisa. Então, basicamente, a minha consultora de empresa, onde ajuda pessoas, por exemplo, minha empresa está estruturada de parte de startup e comecei a empresa, tipo desde a elaboração de definição de ideias, como às vezes as pessoas têm ideias de quero abrir um restaurante. Tipo, então, pessoas estão chegando a mim, estão sentando a ver como qualquer restaurante, tem capacidade mesmo de botar a cabeça a gerir isso todo dia, botar a cabeça a lidar com o funcionário que está atrás todo dia.
na área, às vezes mais naquele coisa de pessoas a fazer, ajuda pessoas a definir, basicamente fazer tipo um estudo, sim, tipo um plano de negócio, às vezes só conversando, às vezes pessoas te pedem mesmo para fazer, se já tinha mesmo mostrar aí para frente, mas às vezes estou começando mesmo mais com uma conversa mesmo de tipo, às vezes pessoas estão assim, mas tem uma coisa que eu gostaria de fazer, mas não quero fazer. Você vai nunca se aquela tarefa empresa, tá ok? Então nós estamos conversando, tem mesmo citar a empresa, se uma coisa chama poder cara. Então começa por aí, então começa a papel, depois se for plano de fazer plano de negócio, não pode fazer plano de negócio. Às vezes tem partes que eu costumo fazer, que estudos, tudo que é área de investigação de mercado e na Manchester, que é uma coisa que mais a gente tenta direciona a pessoa para ter noção mais ou menos de coisa que estou aí. Para Manchester tem base de dados que, por exemplo, terá o informação se o querer abrir a empresa, por exemplo, ligamos a um cabeleireiro. Porque abrir Manchester tem base de dados que está assim, quanto cabeleireiro que está naquela zona ali. Ok. E qual que preço mais ou menos que está cobrado ali. Então, às vezes, naquela área, não está perfil para pessoas, se menos se ele quer saber, se pesquisa, mas me parece de minha comunidade que é dados lá, para mais ou menos para bater aí. Então, por exemplo, às vezes alguém está começando aquela coisa de assim, a minha são criar uma coisa com um cliente fala, mas estava na conversa, ele fala, como ele quer fazer preço barato, ele quer começar com preço barato, como ainda ele quer ser muito prática. Então, ele quer começar com preço barato. Ele fala, não, vou poder fazer isso. Vou ter que arranjar uma estratégia, então vou poder falar. Como imagina, vou fazer preço barato para um quer ser muito prático. Depois, hoje eu arranjo cliente de 10 libras, mas depois, na segunda ano, que ela sustenta o negócio, você mesmo pôr o preço 50 libras, tem que também ter outro cliente, como o cliente de 10 libras, que é o cliente de 50 libras. Então, tem que pensar o que eu quero fazer. Tem uma estratégia que eu posso fazer, por exemplo, fazer uma promoção de primeiro ano, que é mais barato, mas depois na segunda, se tu ganha um preço que ela, mas vou poder. Então, às vezes, que esse tipo de conversa lá, quando eu tenho às vezes com empreendedores, depois você se quer começar exatamente, não estou a fazer essa parte mais jurídico, e às vezes mesmo de naquela coisa de inscrever na online, que abre empresa, vou como pessoa individual na Inglaterra, abrir empresa é uma coisa fácil. Hoje em dia até por um pouquinho, não tão complicado, mas por um pouquinho mais caro, para acho que um monte de pessoas que têm empresa, então está só naquela emoção de momento, mas depois que te usar. Daí por um pouquinho mais caro, mas é uma coisa fácil. É uma coisa que também online, digamos, uns 5, 10 minutos eu posso fazer. Às vezes não fazer isso para pessoas, mas pessoas estão a preferir. Você fala, qualquer coisa, nunca está muito entendendo o que está a fazer, às vezes não está a fazer isso, às vezes não está acompanhando. Então depende, tem que ser um empreendedor que, às vezes, cresce só por estar lá, por ser tipo um guia. Sim, aliás, que ele próprio uma coisa que a família acho que é de papel mais isso, trazer pessoa segurança e ser tipo de um ponto entre uma cultura, entre uma língua e aquela outra. As pessoas também sabem fazer tudo coisa, tem pessoas que sabem mesmo, mas você fica tipo aquele pé para trás assim, nunca tenho certeza, um falar para mim se ou aquele dia vai ter aquele evento ali, formador, assim, como ele falou assim, mas como ele tem inglês, nunca ficou com certeza. Só que, amigo, não sei mal que saber, ele ouve para morrer, amiga, sei mal que perceber inglês direito, mas aquele assim, aquele evento fica assim, um pé atrás, da foi não, isso, próprio, então às vezes não está bem naquela conversa, está continuando, e depois às vezes mesmo no dia a dia, pessoas que se conseguir, e por exemplo, uma das questões que às vezes hoje em dia não gosta de tentar ajudar para resolver com o cliente, e para muitas questões de mão de obra. Ele tem a empresa, ele tem trabalho mais ou menos, mas esse tipo de pessoas de mão de obras, para ajudar a mão de obras qualificada, no sentido para garantir mesmo que ele focar na qualidade desse trabalho. Então, se você já viu isso, de como eu poder fazer isso para ser uma coisa que te ajuda a crescer nessa empresa, que está ser também uma coisa muito dispendiosa para ele, mas às vezes a pessoa faz isso, você já vê coisas qualificar, a pessoa quer dar um produto mais avançado, profissionais mais avançados, às vezes exige mais. Mas ele que tem ainda aquela capacidade financeira para fazer isso. Então eu tenho que arranjar de que forma que eu poderia arranjar isso. Tem outra forma dentro da Inglaterra, dentro do custo que eu consegui fazer isso. E tem dependendo de forma de uma empresa estruturar, eu consegui fazer isso. Mas às vezes aquela coisa de ir a fazer para
E que é a mesma coisa que a minha está passando também para uma coisa, se vou em uma empresa, às vezes porque tem empresa, às vezes pouca empresa. Então depois posso ter lido com tudo coisa, às vezes aquela pessoa está só basta ter uma pessoa na bolada fala assim, não, fazer aquilo. Às vezes mesmo em forma de otimizar coisas no dia a dia, que também coisas que me aprender com o tempo. Como que está a fazer, por exemplo, às vezes questões de como que tu gerava se o dia todo, por exemplo, está a fazer intérprete, às vezes está a fazer intérprete de consecutivo, de que eu estou trabalhando na conferência, por exemplo, se o dia todo lá, porque tem tempo a atender o telefone, mas enquanto você está lá, você está a fazer um outro trabalho, um cliente pode te chamar, ou pode perder aquele cliente, ou você de férias, mas boa empresa fica como você de férias, então cliente pode chamar durante a férias, como que pode fazer por... Às vezes que tipo de coisa mais quando está lida com ele no dia. Não, por acaso, lá o que está a explicar, bate entende. Mais ou menos o que eu estou fazendo, tem algumas pessoas que está relaciona com ele que o consultor está fazendo uma coisa tanto ali na Cabo Verde, mas a questão é que pessoas mesmo que se vai hoje não está falando, não explica, mas as pessoas entendem na prática. Modo que tá funciona mesmo, porque fica tipo, vai liga um ponto, acho que ele que está fazendo, acho que ele que está fazendo. Então ele explica mesmo, claro e direto. Que ela quando falou, por exemplo, em relação à palavra empreendedor, a mim hoje em dia você tenta evitar usar aquela expressão, né? Não para de uma coisa que nunca nada contra isso, conceito, ideia, se tu lá fiz. Mas só que se calhar é um erro que ele está fazendo. A mim também, às vezes, quando está ajudando alguém, que às vezes coisas, às vezes não está fazendo, a mim quero beber as erras, mas cultura alguém no mundo. A mim está fazendo esse vídeo, está fazendo com esse cliente, está falando, a mim que ele é fazer, vem daquele erro ali, por isso tu tem essa relação àquele erro ali. A única coisa também se calhar é que fica tio trante aquela máscara, a mim empreendedor, só fazer empreendedor, a mim empreendedor é comecei a empreender. Aí eu até me pensava assim, não é tio alguém, tipo, você usa aquela como se fosse uma coisa especial, tipo, a minha especial eu senti para você ter empreender, ou então que te explica exatamente, ou que te define exatamente isso que você para um empreendedor. Amigo, você pensa assim, mano, a você bem se a não se cabo verdiano, praticamente tu é empreendedor. Não sabe a história, mas certeza que o meio que o pai, por exemplo, não vou dar um exemplo concreto na cidade de praia. A maioria das pessoas que estão na cidade de praia, se os mães bem de fora, bem começam a vender, começam com vender na rua, com vender na cozinha, cozer aquilo, depois hoje em dia tem isso. A mim, em 1980, os pais já faziam essa própria horta. Então, se que ele quer empreendedorismo, se que ele quer empreender, então só que às vezes não está a nós, nunca sei, mas aquele pode ser uma impressão, pode ser coisa errada, mas nós só chamamos aquilo uma coisa especial para nós, uma coisa, mas só que depois, ao mesmo tempo que o mundo, nós todos só chamamos, ok, uma coisa que nós inovador nisso, nós que inovador nisso, toda a geração se influencia nos nossos antepassados, tudo não fazia isso, que é a minha opinião. E depois pessoas que até conseguem explicar exatamente, se calhar que ele foi minha dificuldade no início, que até conseguir fazer exatamente o que eu estou a fazer com outros, até foi minha empreendedor, a boca foi empreendedor, depois a gente fala exatamente o que eu estou a fazer. Empreendedor significa que eu estou a tomar conta de aquilo que eu decidimos de tomar conta de. E as pessoas estão a falar, empreendedor, mas você está falando naquele caso de que ele está a fazer, bom empreendedor, tem que ter decidido, você tomar conta de você está mesmo naquele coisa que eu falo, vou parecer empreendedor para mim é com definição de uma categoria específica, é mentalidade. Então tem pessoas que trabalhando numa empresa pode ser empreendedor, porque tem comissão em empresa por ser empreendedor. Mas às vezes uma pessoa é minha empreendedor, sim, que essa forma não desvaloriza aquela. É importante, principalmente a nós, principalmente na Cabo Verde, porque essa dificuldade que não tem, às vezes com comparar com outros países, mas nós porque essa dificuldade que não tem, então pessoas que têm a empreender, vez em ler um livro, senhor forma, ele mais no contexto africano, africanos mas mais empreendedor que qualquer outro empreendedor que pode fazer empreendedor. A nós luz que tem, a que tem, estrada que tem,
Mas mesmo assim, eu não sei fazer tudo que os outros estão a fazer, não. Não se está a constituir empresa no nosso país. Então, acho que aquela nós é já por natureza. Nossos pais já foi. Nossos avós já era. Então, às vezes ainda falo assim, ok. Agora eu falei exatamente o que você está a fazer e que forma que você ajuda, que você está acrescentando na vida dos outros, para além de a mim, empreendedor, está na categoria especial de empreendedor. Então, hoje é mais para aquela questão de empreendedorismo sempre existe, vamos falar, mas terá outro nome. Antes era Revirante. Hoje já é. Só se está especial, vamos dizer aquele nome que é mundial. Empreendedor. No mundo inteiro está a falar de empreendedor, mas Cabo-Verdeano é um empreendedor nato. Só que não está a falar de Revirante. Antigamente, que gosta de pessoas Revirante, jovem, está sendo um bocadinho ofendido. Não é Revirante, mas empreende e vende. E Revirante que melhor do que vendedeiras na que existe. Então é aquela questão de palavras que não vai não usa aquele mais moderno, aquele mundial e diretamente não está sendo um bocadinho especial a hora que não fala a minha empreendedor. Naquele sentido lá que a hora que a pessoa está falando empreendedor está sendo um bocadinho especial. Vou falar um coisa também que é extremamente importante, que é empreendedor é que você está fazendo mais questão de mentalidade. Que é a única coisa que não tem uma tafaia tinha pessoas. Vou falar naquela primeira instância, vou falar muito coisa importante. Talvez vou ligar tudo junto, mas vou falar muito coisa importante. Vou falar uma tour início de ano, que escreve tipo objetivos de ano, que botam, tipo, criar um norte para buscar andar à toa. É Alice no País das Maravilhas. Olha que eu passei por não saber qualquer caminho serve. Que eu te obedeço, nós que está empreendendo, nós que queremos fazer algo, não está querendo ir com só em ti cabeça. Não, hoje irei aquele, amanhã botar a mudar de ideia e não está chega final de ano, tem uma nada para fazer de concreto, mas porque tinha um norte. Então, aquele é o único pontos que acho importante eu fala. E dentro daquele objetivo, também vou ter oportunidade de fazer coisas que era de bom. Dentro de tudo aquilo que é o dia a dia. Vou falar, vou fazer lockdown para pessoas que podem entender quarentena, na Cabo Verde, né? Quarentena, tudo. Então, hoje a moça falava em inglês, um termo que nós Cabo-Verdeanos tudo entende, que é quarentena, que não horário, que é tempo de pandemia, que muito alguém, empresas ficha. Mas tem uma frase que está falando que muitas pessoas podem se sentir ofendidas qualquer. No tempo de crise, onde chora, onde vende lenço. Quem é que é empreendedora, que tem uma visão de aproveitar a oportunidade, prefere vender lenço. Não só chora, pode até chora, mas prefere mais vender lenço do que fica, passa o dia inteiro até chora. Então, creio que eu pego um bocadinho que dois pontos, a mulher que impulsionou o crescimento de uma empresa, até gosto, sendo mulher que vai lá de maio, hora que você faz de Cabo Verde inteiro, nessa maio brava, de que as duas ilhas mais pequenas, que as que pessoas botaram até menos visão para o que é uma ilha. Condições geográficas de ilha mais pequenas, tem menos oportunidade, por enquanto. São mais afastados. Exato, são mais afastados, tem de transporte, tudo coisas, né? Maio brava. Mas boa foi aquela mulher que saiu de maio e que a mais da Flan vive muito tempo na Europa, mas ele é que por isso então décadas na Europa, mas ainda o sotaque de maio tão forte, é que não muda nada, então vou boa de maio que saiu de boa. Mas mesmo assim, usa aquele objetivos que você escreve e vou aproveitar oportunidades no tempo de crise e vou abrir uma empresa cá na Portugal, cá na França, que é comum, cabo-verdianos, mas na Inglaterra. Modo que aquelas duas coisas ela ajudou a impulsionar. Na Inglaterra tem a ver mesmo com aquele fator de estava a morar lá já mais de na altura, estava a morar pelo menos há mais de 6 anos. Começou em 2020, minha mãe para 2014. Então eu tinha alguns anos de viver lá, só mais aquele coisa, eu queria mudança, eu queria fazer uma coisa com impacto, eu queria fazer uma coisa que não está sentindo amor, se também tinha paixão, tinha as pessoas que eu gostaria de fazer. E lá está, a mim, há dias eu pensava, de vez em quando eu umas coisas na cabeça, que também, há dias eu pensava assim, a minha acho que a gente ganha definição, o que chegou uma definição, mas que a gente tem mais ou menos claro que não estou sempre na aprendizagem, estou sempre aprendendo, sempre crescendo. Mas para mim, se alguém me pergunta, para definir a minha cabeça, acho que a gente fala, a minha sangue de agricultor,
Meu coração é de professor. Minha cabeça, pensamento, às vezes artista, assim. Então, às vezes não fica naquele coisa, não tá crescendo a coisa, não tá querendo fazer coisas que às vezes uma coisa que está muito combater com aquele outro, por exemplo, que é muito compatível com aquele outro. Mas, por exemplo, aquele que você está fazendo a mim, por exemplo, a mim, sempre me pega aquele seca para não gostar de estudar língua, não gostei de língua. Mas com o tempo, eu percebo que se calhar nunca tive assim base desde o início, se calhar é isso, mas depois eu percebo que se calhar a minha língua é tão forte assim. Mas ao mesmo tempo, eu trabalho com língua, e por alguns tempos, só que ela quer a minha simpónica de dia, por assim dizer. Então, às vezes, não quero fazer outras coisas que, por exemplo, está na organização de coisas, de eventos, de projetos, que depois, às vezes, cada um está combater, às vezes, não está querendo escrever. Às vezes, por exemplo, na Inglaterra tem tudo diferença entre uma época e aquela outra. Tem uma época que às vezes limitam, mas, por exemplo, na Inglaterra, principalmente nós estamos namorando em Manchester, é muito mais sentido. Por exemplo, tem uma época que às vezes 3 horas pode subir cama e estar para um monte de noite. Então, naquela época lá, a mim gostei de escrever, gostei de escrever aquilo que eu gostava desde sempre. Tive blogs e coisas. Comecei a escrever vários livros, que eu acho que terminam a ponto de estar lá. Comecei a fazer, naquela época não estava a escrever. Mas já minha feeling que penso que escrever, por exemplo, de para amanhã, ou não qualquer assim, sem muitas pessoas, assim, uma coisa. Só que está chegando que eu comecei a ficar, por exemplo, às vezes 10 horas, não ainda está. Ou ainda está claro dia. A minha mãe também está naquela uma vontade, mas me quer ficar sentado, se assim, para me ficar todo a nota está cair, para ter uma inspiração e coisa assim. Só que ao mesmo tempo eu fico a lembrar, mami, amanhã tem que definir a estratégia de mim ou de um cliente. Então, às vezes, eu fico assim, mas tipo uma hora, ela está sonhando a escrever as coisas que tem nada a ver, muito facilmente a escrever coisas que estão na cabeça. A venda a escrever sonhos. Ainda tenta fazer tipo um teste assim de sonhos, de coisas bonitas. Eu comecei a escrever um livro baseado na sonho que teve, e depois mata desenvolver, ainda que 100%, ainda pessoas só não ainda também se tem um pouquinho para ficar mais com característica mesmo de livro, mas foi a partir de um sonho. Então, às vezes, ainda ficou naquele conflito de então foi naquela que comecei a pensar em fazer aquela empresa quando eu conseguia fazer aquela parte de língua, aquela parte de ajuda à comunidade, aquela parte de fazer aquela parte de estratégias de empresas, de definições de fases de gestões de projetos. Então foi lá que foi o começo, aquilo que foi um incentivo, no início para fazer da fama, que juntava tudo aquilo que as tudo as coisas que eu gostaria de fazer, não. Sim, aquilo que foi mais um impulso para começar a fazer. E na Inglaterra, começou a empresa, algo que queria mudar a empresa para ficar como empresa limitada. Aí já pode ter um pouquinho de processo, ter algumas exigências, mas que, por exemplo, hoje em dia também está a ser mais liberal nisso, que, por exemplo, tem que ter um contabilista, ou é recomendado ter um contabilista para fazer o conta da empresa, aí também se puder fazer a inspeção da empresa qualquer hora, qualquer dia. Mas, por exemplo, se eu quero fazer como uma pessoa individual, e que tem muita burocracia. Por exemplo, com a empresa limitada, eu tenho que ter uma conta de banco individual, separar, mas se vou pessoa individual, como se tem separar a conta, embora eu não consiga todas as pessoas que são começadoras, para separar, para poder ter mais clareza entre uma coisa e aquela outra. Mas é obrigatório, porque eu tenho que fazer isso, ninguém que esteja a fazer isso. Então, acho que o facto de estar na Inglaterra, que elas foi só naquele, estava lá no começo lá. E para mim, quando comecei naquela altura, primeiro para mim, sempre estava com aquela insatisfação de a mim quero fazer coisas que eu gosto, quero fazer coisas que te acrescentar algo aos outros, quero fazer coisas que te ajudem a comunidade. Então, lá me falei, ok, quero fazer a partir disso. E eu tinha mais ou menos algumas ideias, algumas coisas que eu gostaria de fazer, algumas coisas que as pessoas pediam para fazer fácil, calhar a partir daqui, então eu consegui fazer. E acho que
coisa que o Jurão mesmo fazendo, então foi se calhar e quarentena. Então, mas se calhar, se fosse quarentena, então passava mais uns, como às vezes disse, não tenho plano, não tenho sonho, mas não tem entrando, não sei, para mais que escrever no papel, para mais que escrever no papel, para mais que foi aquele objetivo que eu comprei, mas às vezes a não sei, entra, a boa ali com o casa, com o filho, com a família, com aquele trabalho que você terá aquele segurança naquela altura, então eu continuo também. Depois a cuidar conta, às vezes, passamos uns montes de anos, com aquele objetivo no papel, mas o que às vezes está repetir, a mim às vezes tenho objetivos que está a repetir um ano para aquele outro, mas não consegui atingir, mas estou assim, não, que não consigo atingir. Mas depois, a cutiga também, no próximo ano, depois também outras coisas, também outras prioridades, vira-se sempre muda, então às vezes acaba para ficar lá. Acho que nem acaso foi que as circunstâncias ali que impulsionaram. Tem muita gente que cria empresa na quarentena e que dá certo até hoje. Que ela é hoje tanto ali, fora de países, outros em raça e eu acho um caso ali, então hoje é uma oportunidade está. Desde que o paciente é ser disposto a enfrentar desafios, está conseguir hoje e aproveita dele. Vou falar daquele círculo de leitura que eu vou fazer. E o objetivo era mudar a mentalidade de comunidades cabo-verdianas, eu não sou, né? Para a questão de melhor condições de vida. Que impacto que tive na comunidade? Olha, eu honestamente, e nunca te fosse mal tem grande impacto. Nunca te fosse mal tem grande impacto desde 2019, embora hoje em dia é uma coisa mais consciente. E hoje em dia tem assim, pessoas que às vezes também pessoas também fazer gosta e esse ano como não fala esse ano ou desde ano passado que como não está mais relacionado com o tema. Por exemplo, esse mês ali, e por acaso no dia 30, então tem um evento dia 30, um evento dia 31. Dia 30, que ele circulou na Manchester, ele está falando de desafios de parentalidade. Então, que é um dos temas que durante outros eventos que eu teve, nós falava de mulheres, então, me tinha uma conversa de parentalidade. Então, esse ano não inclui nenhum tema de um mês. Não escolhi livros às vezes o ler por fazer livro, por ser que tem muito a ver com um livro, como lá está. A mim também, que uma coisa que eu tento defender, como livro, às vezes, porque eu tenho que falar, você tem um livro você tem um livro assim, com instruções, por exemplo, para ajudar a ser. Por exemplo, o que eu tenho que sempre ter um livro com instruções para o tal. Às vezes eu posso ter um livro simplesmente para prazer. E a mim, eu gosto de leitura, comecei disso. A mim eu comecei a ter livros de intelectuais para eu gosto de leitura. A mim comecei a ter livros cor-de-rosa, que eu nunca sei que chegava na minha altura. Minhas amigas tinham aqueles livros, tipo aquelas novelas, cenas de novela que você escreve em livro. A mim eu começava a ler. Depois me até eu gosto para aquela coisa, depois me comecei a ler. Só que era uma coisa que eu fazia muito, também que tinha assim, aquela influência para me fazer bastante. Então hoje em dia é fácil. Leitura também às vezes, hoje em dia, não sou muito naquela coisa de, se eu lendo significa, por exemplo, tenho que ler aquele melhor escritor, por exemplo, que será, por exemplo, na área, sim, na área, mas às vezes mais na área de desenvolvimento, às vezes eu não estou falando naquelas áreas de desenvolvimento pessoal, intelectual, aquelas coisas assim, por exemplo, se eu fosse que isso é uma semana na cabeça, eu gosto, por exemplo, eu fazia, eu tenho que ler Tony Robinson, mas não tudo alguém que tem que ler Tony Robinson. Você pode ter coisa num livro que tem nada a ver, por exemplo, por umas vezes eu não somente a conhecer a empreender, a conhecer, então essa aqui é a expressão, a conhecer uma empresa, a conhecer daquela fase de querer crescer de toda forma, emocional, e da nossa aquela coisa que eu não sei se é tipo aquele conceito de despertar. Às vezes quando eu não estou fazendo mais naquele foco de tenho que ter aquele livro que você vai ajudar a se por ser uma pessoa melhor. Mas ler um livro que eu gosto, que eu ri, que a minha tempo de ler o último livro que eu li, tipo um dia arremessou mesmo, é um livro de Mia Couto, um conto de Mia Couto. Então ela escreveu um texto assim, depois eu estou assim, uma pessoa tem criatividade aqui para fazer um texto de aquele que tá porra assim. Então que ela está trazendo muito prazer na minha vida. Então nosso círculo de leitura é sobre livros que eu faço, livros que a gente não mais ocupei, por exemplo, sobre quiser que para fazer ou quiser pode ser, mas por exemplo nos livros que nós está lendo nesse momento, livro que nos sugerimos para pessoas mais grandes e o deslembramento de Onjaki,
que é um livro, que é um romance. E basicamente ela está falando de histórias, de família, de coisas assim, mas que num livro essa coisa foi assim. Não se aprende como conteúdo conhecido, não se aprende qualquer coisa que ser maior, coisa que ser pai, que a partir daquela. Que ele basicamente, por ler um livro, achei engraçado, por identificar algumas coisas, depois que não vai na circulatura, não está falando de livro, não está falando de tema. Mas às vezes, pessoas às vezes que estão falando muito sobre livro, pessoas estão falando mais sobre o tema em si, como cada alguém, tipo, às vezes, e coisas associar. Então, mesmo que eu é mãe, eu é pai, mas tem uma opinião sobre parentalidade. Então, às vezes, as pessoas estão bem pianista, não estão sentando, não estão fazendo nas mesas redondas, eu costumo bem, minha família, ninguém cá oi. Eu não costumo ter poucas pessoas inscritas depois do que tem espaço para toda alguém sentar. Então, é uma coisa assim que engata flow não está conseguindo ter um número fixo para andar. Mas aquela também é uma coisa que interessa até pensar tio amor e não ser embaixadora de uma escola. Então de escola como fazer licenciatura na Porto. Então essa perguntação para falar um pouquinho de sustentabilidade, para mim como trabalhar com coisas sociais para fazer sustentabilidade social. Só que a nós às vezes quando está falando em impacto, nós sempre e principalmente se for uma pessoa de estratégia, se for uma pessoa de você ajudar outra pessoa a desenvolver esse negócio, se qualquer coisa, você ajuda para número, para um número que você comprova isso. Mas impacto social, às vezes porque eu estou conseguindo mirar com o número. Há uma mudança que eu vou fazer você na minha vida, você ser empreendedor, você conseguir dar um bom negócio, você conseguir desenvolver você, ela também tem impacto na vossa filhos. De qualquer forma, como os filhos que sempre passam aquele mesmo sacrifício que eu vou passar, ou a boca sempre passa aquele mesmo sacrifício que os pais passam. Então, às vezes, medir impacto, às vezes também é assim uma coisa tão, principalmente aqui questões de coisas sociais. Mas pronto, sempre não te pedir numa, às vezes não te pedir quando pessoas participam, mas nunca tem numa fixa. Pessoas às vezes que até bem, pessoas. No último tempo não teve assim um empurrão, até porque também o último cônsul que esteve na Manchester, ele também pessoa que gostou de livro. Então ele fica a fazer tipo promoção de cônsul de Portugal. Já falou cônsul de Portugal, como não pode ser, não entra em contato tudo que tem representações de língua portuguesa na Inglaterra, Cabo Verde que tem, como Cabo Verde que tem seu cônsul honorário, mas tipo, o que chega mais perto de nós e consulado de Portugal, como ela está especificamente com aquele cônsul também, que ela indica as coisas que ela gosta. Então, não teve mais divulgação nos últimos tempos, não teve mais pessoas estão apontando sobre isso, pessoas sabiam como sobre isso. E mesmo minhas amigos, minhas famílias, as pessoas estavam lá. Então, já eu comecei a ser pessoas estão ela assim mais. Pelo menos pessoas têm mais noção para ela existir. Que por acaso, aquela que devia pensa quando você está falando, uma boca tem número assim de tio, que ela quer de muito alguém. A hora que você fala, qual que impacto você tem com o projeto, pessoas que jogam números, e 100 alguém, 200 alguém, 500 alguém. Mas alguém muda essa vida é suficiente para ter um impacto. A mim está perguntando, não é só questão de números, é questão de mesmo impacto de mudar a mentalidade de quem é que eu consigo alcançar. Pode ser que eu sou uma família. Como a hora que eu mudo a família, a única família está passa, aquele que muda, eu consigo até na única está. Então, a hora que a pessoa está falando, qual impacto o projeto você tem, principalmente a mim, ou de certeza perguntar qual impacto o projeto de Jamassa tem, já foi excelente. E quanto número de empreendedores que muda, a mim aquele pouco que muda é suficiente para modo sair mais ele é capaz de fazer mudança na única etapa. É a mesma coisa que eu vou falar uma atividade que vai sua família, campeão, atividade que vai pouco, excelente, atividade que vai tchau, também excelente, mas aquele que vai foi mudado. É por isso que tem aquela mudança que aquela hora está hoje, mas alguma coisa na ele muda. Então, mesma coisa que eu falo de aquela coisa de ler livro de Tony Robbins. A mim, Lenise especificamente, então, ler livro de Tony Robbins, campeão para mim, para modo ser linguagem, também com o meu.
mas pode que também cuide bom. E melhor é que você está falando pessoas leitura, a mim livros que eu não lê, não recomendo, mas também tem pessoas que estão seguindo o mesmo tipo de mentalidade comigo que está mudando. Mas pessoas também na privada estão falando assim, Lenise, eu queria iniciar a leitura, qual livro que está indicando? Livros que você está lendo, que está indicando aquela pessoa. Como eu sabe, mas deixa eu ver se uma link nunca lê, é que tem aquele impacto que tem na mim. Exatamente. Como minha maneira de ser, minha maneira de comunicar, minha mente, você sabe que livro você está lendo, você sabe qual. Mas alguém que sabe começar, tem que ver uma coisa leve, um romance. E na romance, se eu falar, é da muda o vírus, se não é aquele que está no romance, está mudando. Como você está rir, essa deixou mais leve, você mais leve, você conecta com o mais, você faz mudança na vida das pessoas mais, você trata as pessoas melhor, você trata o filho melhor. Então, diretamente ou indiretamente, tem a ver com aquele tema que você trata. Então, é aquilo que as pessoas estão teca, liga coisa direto, mas nem tudo é linear. É a mesma coisa que ele despertar, é que a coisa é linear. Cada quem tem essa forma de chegar lá, mas o objetivo é um só, chegar lá. Você entende? Então, é extremamente importante que boa mesmo estou na chiga naquele ponto, mas ao que você vai de impacto no seu número. Então, aquilo é extremamente importante. Agora, eu falo um bocadinho de aquele projeto para maio que o Bobo tem, que aquele que é o objetivo mesmo principal de você ali hoje, que aquele que é caminho que eu pedi para o não só fala do trabalho, que é excelente, que é sempre bom no seu nosso trabalho, mas aquele que nos fonte de vive. Mas vou falar também um bocadinho de aquele projeto para maio, qual que é o objetivo principal, que você que está por detrás para maio de maio, já não sei o único objetivo maio do de lá, mas sim, para maio de maio, e mais ainda para maio que você pode cobrir maio inteiro, não só um público, um pedaço de público, mas que você está falando, maio tem um pouco alguém, maio que aquele pouco, hora que você ajuda, ajuda, naquele sentido que ajuda lá, 10 alguém é pouco. O projeto Leitura, Cuidado e Crescimento em Comunidade, ele é a junção de 3 projetos. Ele é um projeto que, um projeto é leitura escrita criativa com os livros, que foco é incentiva a leitura escrita criativa, incentiva a leitura escrita, principalmente leitura e preciso livro. Uma coisa que às vezes que ele debate de também está assim, menino está a passar horas no telefone, menino está a fazer outras coisas, mas possivelmente se menino está a passar horas no telefone, para eu dar o telefone, mas costuma dar um livro para ler. Se você dar um livro para ler, então você tem condições para se ler. Então, o objetivo, lembra de que ele coisa é também, é por isso que ele é a segunda edição de leitura escrita criativa, é a segunda edição. A primeira edição também foi em 2019, foi na maio, na Figueira, e foi com meninos que estão estudando aquele polo, que está a fazer polo, não sei qual que é, polo 4, acho que se está na mãe, não sei bem mais que as zonas, e as 3 zonas, Figueira, Ribeirão João e Barreiro, que meninos que estão a construir um polo. Era ensino, era tudo que as meninas de mãe, então não dava prêmios de segundo lugar, porque tinha primeiro lugar, era de segundo lugar a 12º lugar. E que ela foi uma coisa na altura, era uma coisa que eu com minha família, com meus amigos, me dividiam, convidam as pessoas, me apresentam as famílias, especialmente minhas 2 irmãs que estavam na mãe na altura, então na dia ajudam a se pôr em contato com pessoas e também na altura que era gestora delegada de polo de aquele polo, então naquele dia as meninas só estavam lá professores com meninos, com comunidade, com cozinheiras, fazer comida de menino, então aquilo foi naquele dia, mas foi uma coisa que quando eu fazia uma coisa de meu como aquela despesa daquele dia foi minha custo pessoal e que as prémios quando também gasto tudo naquele dia vendas com o tempo, mas foi minha oferta, foi um presente. Aliás, aquele evento foi um presente com que as meninas e que as prémios também foi um presente com aquelas meninas através de incentivar a ler e a escrever também, que 2 coisas que eu não gosto. Então, fazendo em 2019, a intenção era fazer novamente, mas depois bem coisas mudam, depois também se calhar bem Covid, com outra coisa, hoje em dia também está pensando Covid como um marco, então depois também com a empresa, que lá com outra coisa, nunca consegui mais.
Mas esse ano já ele estava na plano para mais ano minha família minha irmã aquele que está ali eu falava nós para mais ano para nos juntar para nos fazer férias em família para nos encontrar na nossa casa com a minha esposa com bem essa está ali a minha está por exemplo naquela primeira edição nem as que estava com essa na praia então a minha está passou o resto na férias coisa depois ainda passou o resto na férias na minha família então foi mais ano para nos ir para nos fazer para nos estar na nossa tour em família se não estava quando nós era mais pequena. Então foi ok, então esse ano começar a venda a fazer aquele evento ali. Mas depois com tanta coisa, com tanta correria para baixo, esse ano foi um ano de correria para baixo, até agora tem sido. Então, sabe na minha papel, mas ele, um dia ele chamou ele falou assim, que ele falou assim, a boca se fazer nada. Para mim, você pensa, para mim, quer fazer alguma coisa na zona, como bem. Quer fazer alguma coisa assim de alguma forma. Não foi a mim, se fazer. Não queria fazer também, falei que eu não queria fazer. Depois ele falou assim, não, então mandam ideia para poder ir para mim naquela vez encastava. Depois mata a pior, mata a explicar. Depois, uns 2 dias depois, a dona mandou assim, então não é coisa. Minha tanta coisa a fazer com ele, né? Não tem que também atualizar o projeto, mas eu não queria fazer aquela parte de campanha de livro. Então, mas ele fica sempre em arriba, está apontando assim, não, a minha sabe coisa que eu não quero fazer, a minha mas tempo eu decidir, e depois tem que ela tinha irmã, que também quer entrar com o salário do projeto. Que um desses é a área de saúde, então aquele é projeto Comunidade Saudável, que na dia que nós vamos fazer é feira de saúde, e que ela tinha irmã é Comunidade em Ação, que é tem a ver com proteção e valorização de espécies. Então, nós juntamos aquele projeto no foco, então, nós fazemos um dia de evento. No início, nós pensávamos que poderia fazer um fim de semana, um dia com feira, aquele outro dia com as outras de leitura ou de livros, com coisa mais, quando falamos, pode ficar um pouquinho e complicado para nós. Depois, quando eu falo para a moça fazer, depois eu falo assim, mas, tipo, prêmios, mas eu tenho que te preparar, em termos de prêmio, ela fala assim, para nos dar menos coisa que tipo te ajuda mesmo para mim naquela tanda dava uma coisa simbólica uma coisa assim um prêmio simbólico ele falou não para nos dar menos prêmio mesmo que está a fazer diferença nessas vidas ele falou para nos dar 50 mas me se me dá 50 para caralho nunca está por aí ele falou assim não mas não pode nos ajudar apoio então isso ok tá bem então bom iria aí ele já tinha esse projeto mais ou menos feito mas também tem experiência de fazer isso então ele obrigado a ficar tem esse comigo todo dia para mandar a minha parte do projeto para nos juntar a nossa parte do projeto mas ele me mostra de ser ele falou para juntar para fazer então juntamos fazer combinando com aquele nos juntando fazer combinando com aquele que ela tinha irmã então um projeto é leitura escrita criativa com livros que ela tem comunidade em ação e que ela tem comunidade saudável objetivo que eu falei de e leitura, promoção de leitura, mas também oferecendo livro. Por isso, não cria campanha de doação de livro. Campanha de doação de livro, não cria para todo estudante, para todo aluno, para todo menino e mãe, estudante desde a primeira classe tem um livro para ler. Como é que coisa você quer para alguém incentivar a leitura, você tem que ter um livro para ler. Mas depois, eu estive a falar com o delegado de educação de mãe, me perguntando se todo menino tem livro para estudar. Ele falou, não, mas também não tem um livro para estudar. Então, eu imagino, se por exemplo, a minha mãe, se o filho que tem livro para estudar, porque se preocupar com o livro para ler, por meio eu queria para ter livro para levar para a escola. Então, fazer campanha para pelo menos 2 livros. Um livro para levar à escola e um livro para ler. Aí já ele falou assim, não, agora já tem você fica muito ambiciosa. Agora que ligou como que não estou conseguindo, ainda principalmente poucos meses antes de lá no letivo começar. A mim está criando campanha, está fazendo tudo coisa não está lança. Então, a campanha não lançar já desde o início de mês, acho que não lançar, não teve alguns tempos de trabalhar nele, não lançar desde o início de mês. A setor de correr, o objetivo é atingir livros, pelo menos para meninos da escola, para livros para meninos ler assim, eu não tenho um bom número. Então, eu não vou mais ver as pessoas que têm livro, as pessoas dão alguns caixotes de livros mesmo, mas quer dizer, tem mais livros para ler por gente sabe, aquela coisa para ler por gente sabe, independentemente de se você gosta de ler bibliografia ou se você quer ler livro só por ler,
independentemente de que ele é só pula mesmo. Mas também consigo não ser naquele foco de tentar livros mesmo escolar, que não são um pouquinho mais longe do objetivo, mas acredita como por isso que você está fazendo aquela campanha ali, acredita como com o apoio de outras pessoas não estou conseguindo mini livros e livros em condições também como algumas pessoas estão oferecendo livros no sentido de ter livro de escola. Tem livro de escola, alguns livros já que está fora de plano curricular, então tipo que sabemos pode até usar como um livro de exercício ou livro para estudar, mas que está usar como um livro de escola, como que está na plano curricular mais, ou oferecer livro de outros países que também está fazendo sentido, embora o plano curricular pode ser livro de segunda classe, mas livro de segunda classe para estudantes estrangeiros não outros países. Então, a maneira que funciona ali, embora tenha sempre coisas que o ministro pode aprender. Mas, nesse momento, o nosso foco é de que livro que não sei como a escola comecei, que é o que você está usando na escola. E também você pedir livros em condições, para amor. Às vezes, as pessoas estão livro, mas livro já quer se tudo riscar, livro quer se tudo escrever, livro que você o filho já quer preencher, livro com caneta, depois se quer que preencher o caneta, ele quer preencher depois já quer ser uma ajuda para aquele outro menino que sabe pegar na mão. Então, nossa campanha para nesse momento ali, não te acredita falando com parceiros, ainda não muito falha para modo que ele não tinha irmã que você está lidando mais com aquele parceiro ali, para modo depois já fica uma coisa e depois fica nós três, aí nós irmãos mas também não tem para além de que as tinhas irmãs que estão durante que as coisas mais logística do dia a dia, comida e coisas assim, não tem uma amiga de meu também, ele também na primeira edição ele estava junto comigo, ajudando a organizar, ajudando a fazer as ideias e ela está sendo uma peça fundamental como ela está lá na mãe. Enquanto nós hoje mais na praia, nós na Inglaterra, ela está na mãe. Então essa está sendo uma peça fundamental, às vezes mesmo para ajudar a perceber, por exemplo, como uma pessoa está pensando, não está falando assim, e que como uma pessoa está pensando, como uma pessoa está reagindo assim, como mesmo querendo ou não, estando fora, vivendo numa outra realidade, e que uma pessoa está se reagindo, mas, por exemplo, a minha mandou uma empresa, a minha mandou um e-mail. Às vezes tem condições, tem situações, se calhar aconteceu comigo também, há tempos minha caixa, minha coisa de e-mail que só funcionava, não deu conta. Tem um colega da business sócio, que nós é sócio, como cada gente tem essa empresa, mas de vez em quando nós ajudamos a companhia, ele manda um e-mail que a gente, então ele fala que você recebe e-mail. Mas me como está a receber vários e-mails no dia, meu com abrir, as pessoas se está alguma coisa importante para abrir. Então, coisa para um e-mail que se atualizava. E que ela está acontecendo, que ela pode acontecer com qualquer um de nós. Mas às vezes, há dias, minha amiga, ele está fazendo tipo, para pôr pena de chão. Mas no sentido que não está fazendo tipo, eu vou mandar e-mail para uma organização, para uma empresa, e ninguém está falando nada, ninguém está respondendo. E o e-mail mataram uma resposta assim, obrigada por o e-mail, eu não recebi. Que ela significa, a mim pediu ajuda, a mim falou o projeto, tem que apresentar o projeto. A outra tipo está respondendo, obrigada, está recebido. Minha amiga, ela está na mais fazer assim. Mesmo em termos de números para eventos, dia 31, não tinha um número, a minha estante, essa te pensava num número super elevado. Para falar assim, me deu até uma pena de chão, eu acho que tem expectativa muito alta. Então ele também está andando lá, uma coisa está funcionando, às vezes está. E também é sempre bom ter a mim é sempre bom ter uma pessoa assim que mais racional. A coisa fazer que as coisas assim mais, porque sempre bom ter uma pessoa mais racional. Então de vez em quando todas isso. Isso está sendo um grande desafio, mas ponto. Naquele dia, nós estava tendo e aquela parte de leitura ali que ele é dedicado para meninos, que ele é dedicado para estudantes. Mas não tem a feira de saúde, que é dedicado para toda a comunidade, para toda a irmã. Há dias de pessoa apontando se quer alguém para ir, fala assim, quer alguém para ir. Só que nós, em termos de logística, por exemplo, para buscar alguém, nós estamos experimentando no transporte, mas para buscar estudantes. Já nunca está conseguindo comprometer, mas não sabe buscar tudo ali, por exemplo, para saber se açúcar no sangue se reta ou não. Que ela diz, se alguém quer ver se açúcar no sangue reta, ele tem que fazer esse esforço para ir lá na figueira aquele dia para fazer. E também não tem exposição, não tem palestra sobre natureza, sobre espécies, que principalmente que a espécie de Ilha do Mai,
Então, se vai ser um dia de várias atividades, nisso não só estou a convidar pessoas, como às vezes, mesmo dentro de, não só pessoas dentro de comunidade para ajudar naquele dia lá, como nós tendo em conta que ela talvez não só nunca conseguiu ele, mas ainda são muito mais chill, coisas são muito mais chill. Então, não precisa de pessoas para ajudar naquele dia, e não tem alguns voluntários, pessoas entram em contato com nós da forma se ela é disponível para ajudar. Mas se for pessoas na comunidade também ajudando naquele dia, fica campeão. Mas também, se pessoas querem mobilizar pessoas, se nós estamos a fazer apelo a professores, a pessoas na comunidade. Um professor, um livro na comunidade, um catequista, tem semana, X meninos que participavam naquele evento, meninos, por exemplo, às vezes alguns saem de férias, que têm muita atividade. Que é uma oportunidade para nós fazer esse tipo de sensibilização e para não falar pessoas para levar esses meninos. Se for um adulto de comunidade que leva meninos, só basta de chance de saber quanto menino que leva, esses não, para manter acreditar, se você leva, eu pedi autorização que tem que pedir, e se os pais para levar. Mas de qualquer forma, não tem inscrição aberta para, por exemplo, um menino que você ninguém quer levar, ou meninos que têm um líder na comunidade para levar, se poder fazer a inscrição. Depois ela não analisa, não tem a forma de buscar nessa zona, não cria preferencial com acompanhar de adultos, como mesmo imaginei, duas localidades na mãe. Então, se vai pelo menos alguém de um adulto de zona, se já também tu gerou com essas consciências meninas, é mais ou menos como é que tu comporta naquele dia, ou por exemplo, algum pode ser gostei de ler, mas encanhar. A você menino gostei de ler encanhar naquele dia, está ficando difícil nós ler tudo correr o que eu acho, para nós só tem incentivar a ler, como eu também não quero fazer para ler em voz alta. Às vezes tem meninos que gostei de ler, mas que chega naquele parte de ler em voz alta, já está muito sentir à vontade. Então, que ela também começa a pedir pessoas para ajudar com isso. O Flamengo tem aquele concurso que eu só faz, né? Como é que isso funciona? Curso por acaso e prémios eu não consegui, talvez e parceiros. Eu não consegui prémios para 5 mil para o primeiro lugar, just a garantir. Então, naquele dia, a minha estava lá, assistência de liberdade para criar esses textos, da mesma forma que se fazia na primeira vez. Na primeira vez, não dava mais ou menos um tema. 10 vezes que tem tema, se criar esses textos, no contacta um grupo de professores, ou professores também lá, tá avaliar que esses textos, se mesmo avaliar na prova. Sim, na prova. Então, depois você decide qual que será melhor dentro de cada classe. De primeira a 12ª, qual que você chama melhor. Então, aí tu usa um prêmio de 5 mil escuros, que está a ser convertido. Nunca será ninguém dinheiro na mão, já agora só para explicar, mas nunca será ninguém dinheiro na mão. Aquele prêmio também ser convertido em material escolar, dependendo da necessidade de cada um. Imaginemos que um menino já tem livro escolar, que tem livro escolar, então não pode dar um uniforme. Ou ele tem um uniforme, também tem um sapatilha para fazer educação física, não pode dar um sapatilha. Ou outro material escolar, ou mesmo livros. Se, por exemplo, se nunca conseguir atingir, quem não está acreditando que estou a conseguir, mas se nunca conseguir atingir se nunca conseguir dar todos os estudantes livros para levar à escola, se não tem naquela campanha de livros, se nunca conseguir, se aquele estudante que tem livro, ele pode escolher, ok, eu quero apanhar aquele livro ali, apanhar aqueles livros que você também tem para levar à escola. Aqueles 5 mil escolhas para cada classe. Cada classe tem um Sim, cada classe tem um melhor. Se for o primeiro lugar, como assim, pessoas pensam que for o primeiro lugar, tem o segundo, o terceiro, mas cada tempo, e só um prêmio. Um prêmio. Um prêmio para melhor dentro de cada ano, dentro de cada ativo. Sim, é um incentivo também que é para iniciar. Se pessoas de fora que querem mais, querem ajuda, moeda que se pode ajuda. Pessoas de fora, não fazer na internet, fazer um GoFunding, e para pessoas de põe dinheiro assim, mais ou menos, diria de fazer GoFundMe para morar assim, mais ou menos, tudo alguém toia, como GoFundMe e público, cada alguém toia mais ou menos quanto dinheiro que não ganha, que não receber, assim, quanto menos que não estou conseguindo cobrir com aquele dinheiro. Mas GoFundMe, ele é internacional. Então, se alguém se ali na Cabo Verde, que quer fazer doação mesmo assim financeira, mas ali na Cabo Verde, quer dizer que não fala de ideia, de projeto, a não quer também vou puxar, tipo, você está fazendo alguma coisa que diferença. Então, coisa que eu não falo. O livro escolar é sim, vou poder escolher um livro escolar, mas livre leitura. Não quero poder um livro que o bobo está chamando de fazer a diferença na vida de qualquer estudante. Por exemplo, tem um livro que eu leio que eu acho uma meia cansada
a mim quando sabe, por exemplo, quando está no 12º ano, não tinha aquela questão ali, aquele livro durante ontem, então se calhar aquele livro pode durar menos 12º. Se eu chamo aquele livro a fazer diferença, aquilo que eu estou falando, não creio que as pessoas pensem nisso também, porque eu amor e creio nisso, porque de um livro que você chama a fazer diferença, ou quer fazer diferença nessas vidas, porque de um livro, se quer para te falar, que livro não quer para menino de segunda classe, ou não quer para aquele livro para servir para um menino de 12º. Se falar assim, até fica mais fácil para nós, mas já quando eu estava a fazer aquela parte de seleção de livro, eu não sabia aquele livro para um menino de 12º. Já está a ficar mais fácil. Mas a maioria das pessoas está apenas mandando livro, está mandando algumas pessoas mandando caixote de livros, então depois não está a fazer. Não está a fazer a versão, não está a escolher. Uma hora que pode distribuir, claro. Evento só aconteceria 31, que fala, né? Sim, evento seria 31 de que ele difere com o concurso, palestra e exposição. Mas com coisa de livro, você está continua até no campanha de livro, até no nosso objetivo é para nunca ter a capacidade de recolher livro, mesmo na estrangeira, pessoas oferecem livros para trazer, mas que ele ainda está na projeto desse ano. Talvez não podemos estender, como nesse momento tem uns 2 ou 3 caixotes na Portugal e na Inglaterra, e então oferecido. Então, até um dia eu sabia com a senhora fala ele inglesa, mas tem uma relação com o Cabo Verde. Então, ela fala assim, não, mas porque eu não estou conseguindo resolver fácil, não estou conseguindo mandar livros para Cabo Verde fácil. Eu falei, ok, talvez não estou conseguindo, ainda tenho dúvida disso, mas só que ele é uma outra coisa que não tem trabalhar, ele não é muito fácil, mas eu estou conseguindo ver um gosto para mim introduzir recolha de livro. Então, a ideia é, se eu tenho um livro, precisamente se eu ir de maio, se tem uma conexão com o livro, se eu digo o livro, vou mostrar que eu estou interessado, vou levar lá na delegação de educação de mãe, que é esse que está recebendo livro, botar lá base e depois está escolher, depois aqui não tem aqui os números, está a fazer aquela pré-seleção, na altura, possivelmente, que está chamando, para mim, só para seleção um mês, mas não estou continuando a trabalhar em equipa, não só aqueles que falam ali, mas tem outras pessoas por trás também que estão ajudando, que devem fazer parte da equipa, mas tipo nós apoiadores, nós mentores, tudo tipo assim. Então, pessoas estão ajudando para fazer isso, não acredita como algo que ele, como também ainda não se fazer tipo uma sensibilização. Algo que pessoas ficam mais sensibilizadas, se aquelas pessoas têm envolver mais, e mesmo pessoas poder voluntariar para fazer aquele trabalho de ajuda de delegação, para uma delegação ele só está poder, a nós não somos não poder, que é fazer arrumação, seleção de livros para fazer chegar na carão. Mas eu sou confiante, então acredito para o mundo. E a nós às vezes não tem, nós, especialmente nós demais, não tem tão crítica em relação a nós demais, para às vezes nunca está a fazer esse tipo de coisa ali, ou nunca está juntando esse tipo de coisa ali, mas é impressionante para o mundo. Naquelas pessoas com papel coisa e aqueles parceiros com papel coisa. Uns 2 ou 3 falam assim, não, aquela coisa para não continuar, porque um tempo não está assim. A mim quer saber qual que os senhores têm algum plano de continuidade futura. Para aquilo é uma coisa que está a fazer sentido para ter continuidade. Ou seja, sem interesse, nós todos temos aquele mesmo objetivo, nós chamamos aquilo uma coisa interessante. Alguns costumam fazer algo semelhante de uma outra forma, com outras características. Então, ou seja, a partir disso, não pode fazer uma coisa ainda maior, uma coisa que com mais estruturado, se calhar, com mais características no sentido de ser uma coisa contínua, assim que tem a envolver outros parceiros que também têm interesse na leitura, na contribuir para meninas e mães. O primeiro passo é salário, né? Coisas que podem ser anual, talvez no início do ano letivo. É um projeto bastante interessante, por acaso, e tem bastante impacto. E é gratificante para mim, principalmente, que estou a mostrar Cabo Verde, que faz para Cabo Verde, que muda de dentro para fora. Mora que também incentiva pessoas atrás a leitura, a desenvolver, isso muda de dentro para fora. E fazer hoje coisas é muito mais fácil às vezes aquilo que você quiser estar vendendo em si, para o trabalho de dentro para fora, mudar essa mentalidade e mais principalmente que é a única ilha que nós que estamos na ilha mais grande, outros está e tem um pouco de oportunidade, tem um mercado mais pequeno, mas boa incentivo, às vezes esse mês você consegue criar aquele mercado que está falta no momento lá. Então é um projeto bastante louvável
e merece sim de continuar assim aquele parceiro flow e não espera uma através de nós também ajudou a ampliar, mas também outros parceiros também que está querendo ajuda da continuidade, como tem que necessidade lá, não só na mãe, tá o verde inteiro, né? Tem que necessidade de incentiva conhecimento, incentiva liberdade de cada um de nós na comunidade. Não se te pedir pessoas para se identificar na tua parte daquele projeto e para se identificar, para se cachar amor. Por exemplo, às vezes eu não consegui falar com alguns professores diretamente, professores ou professores já que estão em função, não consegui falar com eles diretamente. Mas é que é possível, às vezes, e sobre uma questão de, naquele momento, eu não tive que lidar com um monte de outras questões. E depois nós estamos a falar de 3 projetos que têm coisas completamente diferentes que estão acontecendo um dia. E tem uma área sensível que é meninos. Nunca está podendo fazer coisa à toa para ter meninos lá. E não se leva coisas que têm a ver com saúde. Então, naquele dia, tem essa família. Não tem que ter um pouquinho de noção daquilo que você está passando em termos de mensagem e aquilo que você está a fazer lá na dia. Por exemplo, em termos de alimentação, naquele dia, nunca se menos chocolate. Cada vez sentido um dia que você pode viver saúde, como era menos chocolate. Para já, meninas, eu cada semana tem chocolate lá. Mas, e não só tem pessoas, se quer nunca chegar na boa, se quer, por exemplo, a boia arranhas por só, ou bem é por só, nunca chega na boa. O que quer dizer, nunca se tipo uma boa que qualificar para isso ou nunca pode ajudar. Simplesmente nunca estou conseguindo ir diretamente natural alguém. Para mais que minhas 2 irmãs, que o Elisa está a fazer isso, minhas 2 irmãs que estão mais a fazer isso, minha irmã, a Dias, me fala assim, chuma, porque para as pessoas, minha tio, nosso tio, me fala, chuma, ela bebeu, ela fala assim, mas amigo, que eu falo, boa, eu quero saber, tudo foi um projeto de nosso, e nosso tudo. E carimeu é caribou, simplesmente não desenhar, no ajudar tem vira, mas carimeu e carinha irmã, que está ali, que ela tinha irmã que está na pai, que está na mãe, que está na mãe, e cadinha amigo que se ajudar a fazer. E de nosso tour. Então, para não envolver, para não fazer de nós. E vou fazer contigo. Então, Paula, gratidão imenso para a partilha. Aprendi muita coisa hoje. E então, gente, eu vou ficando mais um mês que busco hoje em nossa plataforma para divulgar o trabalho. Obrigada. Obrigada por oportunidade. Gratidão mais uma vez.